Olá, e a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. Hoje a gente vai falar sobre o trauma dentário. Isso mesmo, aquelas pessoas que perdem dentes, seja num acidente de trânsito ou numa queda ali, estava correndo, tropeçou, caiu, enfim, na prática de um esporte. Você sabe como proceder? Será que alguém que está passando ali perto de você também sabe? Quem vai esclarecer esse assunto para a gente é o cirurgião bucomaxilofacial, o doutor Cristiano Gojak, mais uma vez aqui no programa Utilidade Pública. Mais uma vez, obrigada. Mais uma vez eu que agradeço. O que fazer? Porque às vezes a pessoa que levou uma queda ou é vítima de um acidente não está em condições de agir. Mas tem uma pessoa ali perto que pode ajudar, viu que está o dente caiu, está fora, ela está no asfalto, está no carro, enfim. Como proceder? Primeiro, né, você tem que verificar onde esse dente caiu. Se caiu numa valeta de esgoto, caiu no chão, caiu numa grama, numa terra, né? Então, são locais que podem determinar um prognóstico bom ou ruim também, né? Então, a primeira coisa a se fazer é passar uma água nesse dente e tentar, se água for normal possível, ou normal. Se tiver água mineral, uma garrafinha, é melhor ainda, né? Porque a água de torneira, ela tem muito produto químico, que a gente vai abordar também isso daí mais para frente. Os meios de conservação desse dente, né? Então, lava esse dente, se for água mineral, melhor ainda. E se a pessoa conseguir, tentar reposicionar no local que foi perdido. Aí encaixar. já é mais complicado. Precisa de um conhecimento um pouco mais técnico. Não sendo possível fazer isso, você tem opções de meios de conservação. O melhor meio de conservação que seria aqueles líquidos para transplante de órgãos. Mas como é óbvio, ninguém tem uma garrafinha de líquido de ninguém vai transplante sair de de casa, olha, eu vou pegar aqui a minha garrafinha, preciso, né? vai que eu encontre alguém né? que precisa, não tem. ou levo uma queda. Mesmo eles não sendo caros, né? 1 litro deve custar menos de R$100. Então não é uma coisa absurda para a importância que eles têm e para a viabilidade deles. Mas não é uma coisa acessível. A segunda coisa, o segundo produto que poderia ser colocado, né, é o leite, esse de caixinha mesmo, longa-vida, né? Então, depende do peso molecular da substância. Como ele tem um pH bom, né, o leite, ele é mais puxado para o básico enquanto está na caixa, né, esse leite ele tem uma osmolaridade, ou seja, um peso molecular alto, que é compatível para a preservação dos ligamentos que ligam o dente ao osso, que é isso que tem que ser preservado. Então, não teve condições de colocar na boca, de volta, lava um pouquinho, coloca dentro do leite e leva para um dentista ou para alguém que saiba fazer a recolocação desse dente. E aí surgem aquelas dúvidas. Enrolar no algodão, enrolar num pano, colocar na água, gelo ajuda a conservar? Então, a água de torneira, ela tem o mesmo efeito, né? A gente tem vários estudos sobre isso, o mesmo efeito que deixar em ambiente seco. Por quê? Porque ele tem muito produto químico, que isso degenera o ligamento, que é, mais uma vez, são as fibras que ligam o dente ao osso. Então, tanto faz deixar em ambiente ou no ambiente de água de torneira como o ambiente seco, é prejudicial do mesmo jeito. Então, quanto menos ficar nesses ambientes, melhor. Água mineral poderia ter, mas a osmolaridade, o peso que eu tinha falado, ele não é tão alto como o leite. E o leite é uma coisa mais acessível, né? Assim, não que água, mas facilmente em qualquer geladeira você tem, né, uma caixinha de leite longa-vida. Você está falando aí, sempre assim, dependendo de quanto tempo aquele dente fique naquela situação, naquela exposição. Exato. Quanto tempo esse dente ele resiste, por exemplo, se ele não for colocado no leite, se ele ficar, a pessoa levar ali enrolado num paninho mesmo, às vezes ali na afobação do momento, quer colocar a pessoa dentro do carro para ir, ou a própria pessoa mesmo levou uma queda, viu, pegou, levou, às vezes pega na mão, enrola num pano. Isso. Quanto tempo para aproveitar de fato esse dente no leite e sem ser no leite? Olha, no leite você tem em torno de 3, 4 horas. É um bom tempo. Fora do leite ou em água de torneira, quanto menos, é melhor evitar até, né? É melhor evitar. Soro fisiológico, melhor, né? Seria abaixo do leite, esqueci de falar. O soro fisiológico tem uma osmolaridade boa. Quanto ainda. tempo? Aí já vai algumas menos de 1 hora.
E se for na mão? Se for na mão, saia correndo. Procura o dentista. Senão vai ter que acabar no implante, que é o que a gente vai conversar daqui a pouco. Mas, por exemplo, recentemente eu tive um paciente em meu consultório que ligou com urgência com a história de avulsão. O termo que se usa quando o dente sai da boca é uma avulsão, né? Então ele chegou com o dente que o pessoal que fez o primeiro atendimento dele, não sei se foi bombeiro ou SAMU, dentro de um saquinho daquele que você põe para esterilizar. Não esterilizou, colocou dentro do saquinho e entregou, toma o seu dente, né? 24 horas depois ele apareceu no meu consultório. Se eu fosse na teoria, eu não colocaria ele de volta. Mas eu tenho uma filosofia um pouco diferente. Se a gente conseguir que se identifique 1 mês, 3, 4, 1 ano na boca, é muito melhor do que ficar sem o dente. Então eu conversei com o paciente e coloquei essa possibilidade, que existe uma possibilidade de perda, mas que é uma tentativa. Então ele aceitou, então eu fui lá, lavei, fiz um tratamento da superfície do dente, né, fiz um fluo em cima e coloquei ele de volta. Quando você fala colocou ele de volta, é uma forma... Então, não é uma forma exata, é exatamente isso. Eu coloquei ele de volta no local que ele saiu. Como se fosse encaixe? Um encaixe, encaixei ele no local que ele estava, né? Então, aí a gente faz uma fixação para que ele fique estável, ali, um mínimo de estabilidade. E, imediatamente, você entra em contato com o dentista que faz o canal, o endodontista, para que ele faça o tratamento daquele canal que ele vai precisar, né? Porque se não fizer, vai ocorrer uma necrose dentro, e a necrose é infecção e vai perder o dente. Então, faz o canal o quanto antes possível para que essa infecção não ocorra e a gente aumenta a chance de salvar o dente. Esse canal já com o dente no local? Já com o dente no local, né? Se você tiver, na hora, um endodontista, ele pode fazer o canal na mão. O dente pega, abre e ele pode fazer toda a instrumentação com o dente na mão. Eu prefiro que faça na boca. Por quê? Porque o ligamento já está ali sendo protegido, né? Não está ali no ambiente seco. Lembra, o ambiente seco é maléfico para o dente. E aí as pessoas falam assim, não, mas porque o dente é mais resistente. A gente não está falando só do dente. Quando o dente sai da boca, vem a raiz. Eu não estou falando da parte... Filamento. Parte dura do dente, a parte calcificada do dente. Estou falando da parte mole do dente, que está em volta da raiz. Essa é a parte mais importante, certo? Então, a proteção disso é que é essencial para a durabilidade dele. Então, pode acontecer desse dente começar, mesmo sendo feito canal, com o tempo, começar a reabsorver a raiz. Ela começa a ser perdida. O próprio organismo, ele rejeita aquilo e começa com as células que são responsáveis, não vou falar o termo técnico, senão vai ficar muito complicado. Células que tratam de limpar a região. Então, ela vai lá e começa a reabsorver toda essa raiz aí e o paciente perde esse dente. Mas se ele ficou esse dente 5 anos na boca, na minha opinião, isso foi um ganho. Mas há a possibilidade de não ter nenhum tipo de rejeição? Lógico. Não chega a ser uma rejeição, né? Pode-se usar esse termo, mas é uma reabsorção fisiológica, natural, né? Por achar que aquele órgão, que é o dente, não serve mais. E aí a gente está falando, está trazendo esse alerta, porque na hora de uma queda, pensa-se em tudo, né? E acaba deixando ali para segundo plano o dente. Exatamente. Então, assim, fica o alerta. Quanto menos tempo esse dente ficar exposto, maior a chance de você, do cirurgião bucomaxilofacial, conseguir encaixar ali e você manter aquele dente por um período mais longo. Lembrando, se você conseguir limpar e colocar de volta, encaixar ele de volta, é a melhor coisa. A própria pessoa pode fazer isso? A própria pessoa pode fazer isso, né? Não precisa ter a formação de dentista para poder fazer isso daí. Mas também não dá para pegar, por exemplo, do chão e colocar na boca sem limpar. É melhor que não, porque aí você vai jogar... Ou é melhor do que nada? Olha, é uma pergunta um pouco... Depende de onde caiu. Porque assim, olha na hora a pessoa chegou ali, levou uma queda, o dente caiu no chão. Vamos dizer assim, vamos colocar um exemplo. Você está com o seu bebê, o bebê faz aquele reflexo para trás, bateu no seu dente caiu no sofá ou caiu na sua cama. É melhor do que cair no chão, né? Apesar de ácaros e tudo mais, mas é melhor. Mas não custa nada, acho que ali rapidinho na água lavar e colocar no local. E na rua? Na rua é um pouco mais complicado. Se caiu numa vala de esgoto, você vai pensar tudo bem. Em 2 vezes você vai colocar ou não.
A pessoa não vai querer colocar, com certeza. Consegue ali, em qualquer lugar também a pessoa consegue, nem que seja um copinho daquele de água mineral. Eu acho que consegue dar uma lavar, lavadinha. E lavar, né? E para isso, né, a pessoa também que vai atender, ou quem vai procurar, solicitar e dizer se tem antitetânica em dia, que pode contrair o tétano por essa via. Vai lá, coloca, pegou o bacilo do tétano e jogou para dentro e a pessoa vai ter o tétano. Então, essa é uma dica bem antibiótico, importante. antitetânica. Se ela está vacinada, tudo bem. Mais ou menos dura 10 anos, se eu não me engano. Né? Antibiótico, analgésico, anti-inflamatório, tudo isso é vamos dizer assim, um coquetel de medicação que a pessoa tem que usar, principalmente o antibiótico, por causa das infecções. E aí o leite, quando a gente estava falando do leite que ajuda a manter, a gente está falando apenas daquele leite... De caixinha. Aquele leite de saquinho que eu acho que é pouco vendido hoje em dia, né? Era mais comum antigamente, porque ele não é pasteurizado. Leite em pó... Não, também não. Não adianta. Não adianta. É leite e também em daqui que caixa. você prepare o leite em pó, né? E vai jogar em água filtrada, mas também que é água que tem muito Que era mais químico. fácil, se você vai ter tempo para fazer tudo isso, lava o dente. Lava o dente e coloca no lugar de encaixa, volta. e de fato encaminhar para porque um às vezes cirurgião. não acontece só isso, né? Um corte do lábio profundo, uma fratura do osso, pode acontecer também. Pode acontecer uma diversidade de tipo de trauma. Pode ter atingido o dente ao lado e a pessoa ali na hora só percebeu. Não percebeu. O que então caiu, o dentista não que vai percebeu. identificar, ele vai fazer toda uma avaliação clínica se o dente do lado está com mobilidade, se ele entrou demais, se ele saiu um pouquinho, se ele fraturou só a parte do esmalte, se a fratura do dente alcançou a polpa, que é a parte viva do dente. Então, cada situação dessa é uma conduta diferente. Mas o mais crítico que eu acho é quando o dente sai na boca. Que o tempo predominante, ele vai ditar a viabilidade daquele dente. Virou ampulheta, já está correndo quanto Exatamente, está correndo o tempo? tempo. Então, por exemplo, esse paciente que eu falei que eu atendi recentemente, né? Ele está com o dente na boca ainda. Ele tinha mais de 24 horas do dente em ambiente seco, fez o canal, o dente está lá ainda. Mas E ele já teve... 24 horas é muito tempo. É muito tempo, é muito tempo. Um ou outro dentista talvez não colocasse ele de volta. Entendeu? Muitas vezes, mas você vai colocar, porque o máximo que pode acontecer é ele perder mais para frente o dente. Né? Não vai acontecer nenhum risco para a vida do paciente. Ele vai ter a chance de ter aquele dente por mais tempo. Ou, quem sabe, até mais 10 anos. Ou seja, recolocar ali, encaixar, como o senhor fala, e tentar ali rapidamente tomar as medidas mais para evitar isso, um maior tempo de exposição desse dente com a pessoa consciente. A pessoa inconsciente, Isso. ou seja, aquela pessoa que está ali desmaiada, vítima de um acidente, enfim, não coloca o dente. Pega os dentes, o dente ou os dentes, coloca num frasco ou num copo com soro fisiológico. Se não tiver leite, na verdade, em casa, né, primeiro o leite. Não teve leite, vê se tem soro fisiológico. Está na rua ou está num ambiente outro qualquer. Não teve isso, você pode pegar água mineral, né? E aí vai. Então, o que não pode é colocar o dente dentro da boca de qualquer jeito, o paciente inconsciente, que ele pode, né, engolir ou ir para o pulmão, broncoaspirar esse dente e aí tem uma complicação maior. A gente está falando muito sobre essa questão, porque levou uma queda na rua e aí o dente caiu no asfalto e aí um acidente, mas a gente sabe que muitas quedas acontecem em casa. Então, essa dica é muito importante do leite, porque assim, só acontece em casa. Acessível a todos. Você já tomou ali aquela medida assim rápida, que é, eu tenho ali pelo menos ali 3 horas, 4 horas ali, e aí você... É melhor que não se espere, né? Mesmo dentro do leite, agora eu vou descansar aqui um pouquinho, não vai fazer Até isso. para ajudar mesmo ali, mas assim, você tem uma garantia de que você tem uma chance maior daquele dente ser reaproveitado, né? Mas, quando o seu acidente, põe no meio adequado o leite, o soro fisiológico e leve imediatamente para ser atendido. Doutor Cristiano, daqui a pouco a gente volta com o nosso bate-papo. A gente vai precisar ir ao intervalo e a gente volta já em 2 minutos. Ok.